Oi pessoal, eu sou a Laolive e no vídeo de hoje vou fazer uma resenha do primeiro livro da trilogia O Problema dos Três Corpos, logo após a vinheta. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Comunicado. A apresentadora evitou falar os nomes em chinês para não passar vergonha. Antes de começar, queria lembrar que esse vídeo contém spoilers, então siga por sua conta e risco. A história começa na China nos anos 60. Uma mulher é levada lá para uma base militar para desenvolver lá algumas pesquisas, né? É o que dizem para ela, porque ela é astrofísica. Mas, na realidade, aquela base trata de tentar achar vida alienígena. Bom, como ela já passou por muitas injustiças na vida e tudo mais, ela recebe uma mensagem dos alienígenas dizendo para ela não responder, senão a localização da Terra vai ser descoberta e o planeta vai ser invadido. Mas ela já está com tanta raiva da humanidade que ela decide que vai responder sim. E assim, uma mulher toma a decisão de toda a humanidade. O que fazer, né? Como esse planeta aí chamado Trisolares é muito longe, a mensagem demora anos para chegar lá. Então, ela vai seguindo a sua vida, ela tem uma filha e tudo mais lá dentro da base, porque o projeto era secreto, então ela não pode sair dali. Só que descobre que ela respondeu a mensagem dos alienígenas e não contou pra mais ninguém. Aí tem um cara lá que fala assim pra ela: Ó, não era pra você fazer isso não, mas já que o povo aqui gosta mais de mim. Porque ele era tipo alguma coisa lá do governo, que eu não entendi direito. Por causa do contexto histórico, mas tá. Ele fala assim: Eu vou resolver pra você. como ela tá desconfiada pra caramba das pessoas, ela acha que ele vai roubar a descoberta dos ETs pra ele. Então, ela resolve matar ele junto com o marido dela. Aí depois passam vários anos e a base lá que ela tava é desativada e tudo mais. E ela começa a ir para outros lugares para tentar descobrir uma outra localização boa para fazer uma segunda base para continuar aí tentando se comunicar com os extraterrestres. E ela conhece um ambientalista que também está com bastante raiva da humanidade e herdou muito dinheiro, tipo, ele é bilionário. Então, ele escuta a história dela, que ela vai lá e conta pra ele, né, dos ETs, e vai investir. Então, ele constrói um navio e começa uma organização chamada OTT, ou Organização Terra Trisolares. Bom, como essa organização é composta por gente com muito dinheiro, os governos do mundo tentam deixar quieto, mas eles começam a se dividir em vários grupos, são humanos, né? Não pode fazer uma meleca só, eles têm que ampliar a meleca. Começam a brigar entre eles, tipo, tem os adventistas que querem mesmo a destruição da raça humana e tudo mais, aquele objetivo lá original, digamos, da OTT. Enquanto tem também os redentistas, que eles começaram a acreditar que os trissolarianos, né, os ETs, eles são tipo deuses e começa uma religião lá meio louca. Aí também tem os outros lá que são os sobreviventes e eles não querem nada, eles só querem sobreviver quando os ETs chegarem. O mais engraçado porque tá acontecendo essa bagunça toda, mas os ETs vão chegar daqui a 450 anos. Gente, a humanidade já tá tretando. Tipo assim, vai ser o tetraneto desse povo. É muita doideira.
É lógico que eu aqui não estou contando na ordem que está no livro, porque é meio fora de ordem para criar aqueles mistériozinhos e tudo. Então, eu estou contando mais ou menos pela ordem cronológica. Só que como os governos do mundo no começo, né, do livro, porque tem tipo o passado lá que eu falei, né, que eles têm contato com os ETs, a base, e tem agora o presente. Os governos do mundo, eles meio que começaram a desconfiar que tava acontecendo essa bagunça aí da OTT e tinha lá também umas coisas bem estranhas que estavam acontecendo, tipo, tinha um monte de cientistas, né, físicos, na verdade, se matando, e era tudo assim dentro de uma todos eles eram do mesmo grupo, tipo, liderado por uma cientista também. E aí mandaram lá um coitado de um físico que também não tinha nada a ver com isso. E lá se infiltrar nesse grupo para ver o que estava acontecendo lá. Depois dessa conversa que ele tem com ali, o grupo, ele fala para ela que ele está desenvolvendo um material que pode cortar qualquer coisa, nanomaterial. Só que ela fala para ele parar com isso, porque e não dá muita explicação. Ela só, tipo assim, Para porque eu quero. ele fica tipo, eu vou fazer isso porque eu falei que é um projeto do governo, então ele não pode fazer isso, tipo, bater o pezinho e falar para com tudo, né? Ele volta para casa, fala que não vai fazer isso e começa a haver uma contagem nos olhos dele, tipo uma contagem regressiva que aparece em tudo que ele olha. Primeiro são as fotos que ele tira por hobby, né? Mas depois começa a aparecer no campo de visão dele e ele começa a ficar meio doido assim, porque né, essa contagem não tem fim. Ele até sonha com essa contagem. É muito engraçado porque nesse ponto do livro você pensa: Olha, eu vou ficar com pena do personagem principal. Coitado. não, eu fico mais com pena do povo que tá em volta dele, tipo a coitada da esposa lá que tá vendo ele fazendo umas coisas muito sem noção. Os colegas de trabalho já estão olhando assim, tipo, meu chefe tá maluco. E eu fico com pena mais do povo que convive com ele do que com ele. Quando ele resolve que vai parar aquele projeto lá, a contagem regressiva desaparece. E aí ele fica muito pé da vida porque ele liga os pontos e vê que a líder daquele grupo de cientistas que fez alguma coisa com ele. Quando ele foi lá ter essa conversa com a líder do grupo, ela tava jogando um jogo de computador lá que você usa um traje muito interessante, que aliás eu gostei. Aí como ele estava lá meio de espião, ele foi lá e decorou o endereço, né, do site do jogo. Não sei porquê, não foi muito bem explicado, acho que deu na telha dele, assim. Eu vou jogar esse jogo. E ele vai lá ver o que é. E tipo, o nome do jogo é o nome do livro, né? Os 3 corpos. Mas eu não sei se a pessoa que é líder de um grupo que tá um monte de gente se matando tá jogando um jogo, eu me mantinha longe desse jogo. Mas ele não, ele tem que entrar nesse jogo. E eu fiquei com um pé atrás tão grande nesse jogo. Às vezes parece que esse jogo é realista demais. O jogo se passa no planeta. Na verdade, é uma representação de 3 solares. E o planeta propriamente dito. Só que no jogo, para facilitar o entendimento, eles usam elementos da história para representar o jogo. Então, toda vez que uma civilização é destruída, que isso acontece direto pelos 3 sóis ou pelas eras lá caóticas, que são os momentos assim que
tem dia e noite do nada, esfria, esquenta. É uma coisa bem maluca, assim. Toda vez que é destruída, aparece uma nova civilização em outro momento da história. O objetivo do jogo, lógico, esqueci de falar, o objetivo do jogo é você tentar descobrir os ciclos lá que os sóis se movem para fazer um calendário e avisar aquela civilização, né, para ela não se destruir. Quando ele começa a entender, ele acha, né, que começa a entender, ele passa da primeira fase para a segunda e ele é chamado para um encontro lá de jogadores. O organizador lá do jogo também é um membro da OTT, né? E ele começa a contar que aquela história do jogo ela é real e os alienígenas e quem é a favor dos alienígenas virem para a Terra. Aí quem não é a favor é expulso do encontro. Depois de um tempo lá, o personagem principal tá jogando lá, tranquilinho, e de repente aparece um aviso na tela de que o jogo vai ser desativado, mas ele é convidado para um outro encontro. Aí ele vai nesse outro encontro, que eu não sei cadê o trabalho desse cara. Ele parou de trabalhar, não faz mais nada, tipo, é a gente na quarentena, né? Só fica jogando. Aí ele vai lá nesse segundo encontro e aí, de fato, ele tá no meio lá dos membros da OTT. E a líder, né, que é a mãe de uma das cientistas que se matou. Então, aquela mulher lá do começo do livro, a filha dela cresceu, se tornou física e se matou aí nessa história. Porque ela deixou um bilhete dizendo que as leis da física não estavam mais funcionando. E por isso meio que a vida dela perdeu sentido. Tá, que vida vazia. Aí quando ele descobre isso, tem lá um confronto, porque eu falei, né, que todos os governos do mundo começaram a ver que esse povo era perigoso e resolveram acabar com eles, agora que eles entenderam, né, o que vai acontecer e tudo mais. Que aí tem um confronto e é uma das partes mais legais, eu acho. Bom, depois disso a gente tem mais algumas revelações. A mulher lá do início, agora com uma senhorinha, ela conta dessa história toda do passado que teve e fala que tem algumas informações lá dos contatos das ETs que estão com um grupo lá da OTT, os Adventistas. E tá naquele navio lá do outro que investiu na ideia dela. Então ele resolve que vão destruir aquele navio, só que tem que destruir de um jeito que ninguém pegue antes e apague os dados lá dos ETs, porque senão eles nunca vão entender o que está acontecendo direito. Então eles usam aquele nanomaterial lá para cortar o navio bem quando ele passa lá nas eclusas lá do canal do Panamá. E eu achei uma parte bem legal. E eu acho que eu gostei de imaginar assim, um navio enorme se desmantelando. Aí eles descobrem demais algumas coisas. Por exemplo, a explicação de todas essas esquisitices que tem. Eu acho que eu esqueci de explicar que depois daquela operação que teve, né? Que o coitado personagem principal tava no meio, eles descobrem que o jogo lá dos Três Corpos foi uma junção de todos aqueles ricos que tinham na OTT. Eles se juntaram e fizeram o jogo para tentar atrair pessoas normais para dentro da organização. Mas as pessoas comuns, réis mortais, elas não têm essa vontade aí dos ETs invadirem a Terra. Então,
não deu muito certo. Depois a gente tem a explicação, ou meia explicação, da contagem regressiva, porque até agora ninguém sabe o que vai acontecer quando essa contagem regressiva que o personagem principal estava vendo lá no começo do livro acabasse. E ela continua. Às vezes, se ele prestar atenção na rua, tá tipo, as coisas estão acontecendo lá em código Morse, a contagem regressiva continuando, e ele fica pensando o que vai acontecer no final. Essa contagem começou a aparecer porque os ETs, né, os Trissolarianos, descobriram que aquele problema lá do planeta deles, de ter 3 sóis que ficam destruindo, aí a civilização aparece de novo, não sei. O problema dos 3 corpos não tem solução. Então eles pensaram, Nós temos que sair daqui. Senão nós vamos morrer. e não vai sobrar planeta, porque toda vez que acontece uma destruição dessas, a civilização volta, mas nesse caso eles estão acreditando que não vai voltar. E aí, só que eles pensaram, Opa, agora a gente descobriu que tem a Terra, né? Só que assim, os humanos parece que a ciência deles se desenvolve mais rápido. E quando a gente chegar lá nos humanos, eles vão ter uma tecnologia mais avançada que a gente. E agora? Porque aí a gente não vai poder invadir, né? aí eles criaram uma inteligência artificial que pode se diminuir ao tamanho de um próton. Ainda bem que eu presto atenção nas minhas aulas de física, entendeu? Alguma coisa disso. E mandaram para a Terra para ficar atrapalhando lá, porque quando os cientistas fizerem seus experimentos nos colisores, eles vão atrapalhar os resultados e vai parecer que as leis da física não fazem sentido. Também vão acontecer algumas coisas que a humanidade não vai conseguir explicar, como por exemplo essa contagem regressiva, algumas mensagens assim que vai aparecer lá dos ETs. E é assim que nós descobrimos dessas esquisitices do livro. O livro acaba quando eles descobrem isso, e então os ETs mandam outra mensagem dizendo que a humanidade são insetos e que eles vão acabar com os insetos. Aí, no final mesmo do livro, parece que a mulher lá do começo que chamou os ETs, ela se arrepende, né? Até porque a filha dela morreu por consequência dessa burrada, e resolve que vai voltar lá pro lugar onde era a base que ela ficava pra ir se despedir, porque ela, né, tá velhinha. E quando ela sobe lá, ela vê o pôr do sol e morre. Eu achei um ótimo livro, só que é uma leitura assim meio devagar, já que ele tem muitas coisas de física e história e você tem que prestar bastante atenção, mas é interessante. E eu estou doida para ver a adaptação disso numa série, assim, porque vai sair a série da Netflix ano que vem. Vocês estão sabendo? E quando sair eu ainda vou fazer um vídeo comparando. Fiquem ligados, viu? Mas é lógico que também nós vamos ter os outros 2 livros, que é Floresta Sombria e O Fim da Morte. Então, a história não acabou ainda. E é isso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não percam os próximos vídeos. E aí, já compraram meu livro? A gente já tem mais vídeos sobre ele. Temos o book trailer e em breve nós vamos fazer também o vídeo da resenha, que eu vou deixar o card bem aqui. E também na descrição vai ter o link para comprar o livro físico e o nosso e-book agora. É isso. Então aproveitem.